dia para quem está aqui hoje comigo e com a Thay. Sejam muito bem-vindos. Quem puder abrir o vídeo, é legal. Quem não puder também, está tudo certo. Aqui na Cine a gente sempre deixa bem à vontade a pessoa. É importante que vocês estão aqui. Então, bom dia, Thay. Bom dia, Clau. Bom dia a todo mundo que está aqui. Para mim é uma alegria e, na verdade, até uma conquista pessoal, né? Conseguir estar nesse momento me falando um pouquinho da minha experiência dentro desse caminho com todos vocês. Então, eu queria agradecer a Clau pela oportunidade, ao Carlos, as meninas, né, que são orientadoras, que dão sempre um apoio, e principalmente as pessoas que manifestaram esse interesse de estar aqui também, né? 7h15 da manhã, e eu acho que isso fala muito sobre uma disponibilidade interna mesmo de fazer esse trabalho. Verdade, verdade. Começar cedo e começar assim realmente faz diferença. Eu também concordo com você. Tá aqui faz toda a diferença, é uma grande escolha, né? E eu estava refletindo um pouquinho sobre o tema, né? Como a prática frequencial apoia o processo de individuação. E aqui você fez o encontro de águas, né? Vamos até aproveitar um pouco do simbólico aí dentro do teu universo. Você fez um encontro de águas, de dois caminhos, né? O caminho da análise, que já é o processo de individuação que é antigo, né? E a sínerge, que é nova, né? Então, você fez um encontro de águas e colocou a palavra apoio. Como eles se apoiam nesse desenvolvimento da realização de si mesmo, de cada ser humano. E é legal porque, veja, a sínerge traz de fundo o altruísmo, né? Toda a base da sínerge é o altruísmo. A gente até falou isso sábado. E você traz o processo de individuação como sendo. Então, eu acho que esclarecer isso, trazer isso para as pessoas, o que significa esse apoio, esse encontro de águas, vai ser muito importante para cada ser humano. Então, eu te agradeço pela tua disponibilidade, em trazer um pouco do teu conhecimento e da tua experiência aqui para nós. Tá? Então, eu vou deixar você começar a destrinchar esse tema tão bonito que você escolheu. E esse tema é o tema que move a minha vida, né? De alguma forma, chamados e desejos internos por me tornar quem eu sou, por saber quem eu sou, embora ao longo da vida muitas vezes tenha mudado o que eu penso que é cada um e o porquê me faz buscar, é um tema que sempre me moveu. E eu acho que a confluência dessas duas águas, ela se deu no momento que eu entendi que, partindo do pressuposto que o processo de individuação é você se tornar o ser único que você é, e que era isso que eu buscava, era com isso que eu trabalhava, e o Synergy, ele dava um caminho que me apoiava a fazer isso. Essa pororoca, ela foi muito, ela fechou muito, ela fez muito sentido para mim. E às vezes, quando a gente fala assim, como assim me tornar o ser único que eu sou, né? Eu já me conheço, eu me habito, como eu não saberia quem eu sou? E a verdade é que, da mesma forma que quando a gente se olha no espelho, a gente não tem acesso ao todo que a gente é, muitas vezes na vida a gente tem acessos parciais a quem nós somos. No processo de análise tradicional, é através da fala da pessoa que ela vai identificando padrões de comportamento, aquilo que ela herdou da cultura, o que ela herdou da família e o que é legítimo dela, e ela vai, através do discurso, se construindo, se desconstruindo, num processo muito longo. Mas o que eu acabo percebendo? Que muitas vezes, quando surge um conflito externo, quando vem uma circunstância de adversidade, a gente fica tão identificado com aquilo que aparece que a gente perde a força para seguir desidentificada, para seguir fazendo essa viagem, né, essa busca interior. E o Synergy, ele dá uma fórmula, ele dá um processo que ajuda a gente a sustentar um campo eletromagnético forte nesses momentos.
Então, como que aconteceu na minha experiência pessoal, né? Que acho que antes de psicóloga eu sou uma pessoa e eu conheci esse caminho não como psicóloga, como Tayane. Eu já vinha, então, em análise, eu já vinha me conhecendo e num ano eu tive uma notícia muito difícil, quando eu tinha 29 anos, né? Que eu tive o diagnóstico de menopausa precoce. No mesmo mês, eu precisava tomar uma decisão externa muito importante para a minha vida. Então, era uma decisão que mudaria muito as coisas e, ao mesmo tempo, uma notícia do meu interno, de algo que eu não sabia sobre mim, que também impactava o meu destino. E naquele momento, apesar de me conhecer muito, eu me percebi pedindo muito para as pessoas sobre o que eu deveria fazer. Então, eu tinha um conhecimento sobre mim, eu continuava com os meus processos, mas eu me via totalmente incapaz e sem força de tomar uma decisão, nem sobre como eu lidaria com o meu diagnóstico e nem que escolha eu queria fazer. E eu me vi numa postura bastante infantil, procurando várias pessoas que eu via como autoridade, e é como se eu quisesse muito que alguém me desse uma resposta sobre mim. E aí eu me vi vivendo uma grande hipocrisia interna, né? Porque eu falava tanto da importância de eu me conhecer para conseguir fazer as minhas escolhas autênticas, para saber o que é meu e o que não é. E nesse momento de confronto, eu queria muito que alguém escolhesse, que alguém decidisse. Parecia que eu era incapaz. Eu me senti totalmente perdida e desorientada. E foi nesse momento que, como você já tinha sido minha professora, né, no curso de constelação, e foi nesse momento que você contou a tua experiência pessoal com o Carlos, o quanto tinha ali um método, algo novo, e eu fui experimentar e eu fui numa postura totalmente rendida, que eu acho que essa é uma postura importante, né? Às vezes a gente tem um conhecimento, um suposto saber, e por mais que a gente vá conhecer algo novo, a gente vai com a xícara cheia. Ali eu estava tão perdida, tão desorientada, tão sem nada, que eu não podia me apoiar nos meus saberes, eles não eram mais suficientes. E eu acho que essa postura de total entrega, de total redenção, e foi ali que eu comecei a olhar um pouquinho diferente para as nossas dificuldades, porque elas colocam a gente nesse lugar de rendição mesmo, de entrega. Eu me permiti conhecer. E aí era um outro modelo, né? Funcionava diferente ainda, mas foi totalmente impactante para mim. Eu percebi, né, com 2 ou 3 vezes que eu me expus a essa frequência, né, do potencial pleno, que eu pude tocar, eu percebi muita diferença, e ao mesmo tempo todos os profissionais que estavam me acompanhando na época, de diversas áreas, né, medicina, psicologia, terapias integrativas, todos eles verbalizaram isso quando eu voltei 2, 3 semanas depois. O que aconteceu com você? Você está diferente. E para mim, essa experiência foi o suficiente para eu nunca mais desistir desse caminho. Porque aí as coisas foram se resolvendo, eu fui me apropriando da minha força interna, eu me desidentifiquei um pouco, tanto das circunstâncias que estavam acontecendo, quanto dos meus próprios complexos, das minhas próprias feridas, e eu fui recuperando o meu livre-arbítrio e a minha capacidade de dar pequenos passinhos. Então, eu conheci esse caminho como uma ser humano, psicóloga, paciente, né? Cliente. E o movimento foi tão transformador dentro de mim que eu quis saber um pouco mais. Como que é isso, né? E aí, quando vocês começaram nos grupos de estudo, falar que existia uma fórmula, que eu já tinha um potencial, que todos tinham, isso mudou também a minha visão de vida, porque como psicóloga, muitas vezes a gente achava que tem que ajudar o outro, né? Guiar o outro como se tu tivesse algo que o outro não tem. E ali vocês falavam, não, é você que faz por você. Isso também me chamou para uma adultez, para um ganho de autoconfiança, espera aí, eu sou capaz, isso existe em mim, e também mudou minha forma de olhar para o outro, porque existe em mim, existe no outro também. Então, eu olho hoje para uma pessoa sabendo que ela tem um potencial
e tem a disponibilidade de viver num potencial, num nível pleno, e que ela não precisa de nada além de executar, praticar a mesma fórmula que eu pratiquei. E quando eu percebi que vivendo aqui, né, vivendo esse caminho com a obediência, com a determinação de fazer todos os dias, a minha postura diante da vida e dos meus processos mudou, eu comecei a perceber que seria no mínimo justo que outras pessoas pudessem experimentar também. E num primeiro momento foi bastante difícil para mim, porque isso fala de mudar toda a tua postura, né, de tratamento para compartilhar. Eu não sei se eu consigo nem falar, assim, toda a minha identidade profissional precisou mudar, toda a minha identidade enquanto filha precisou mudar. A forma que eu me coloco em todas as relações foi, e tá, na verdade, né, sendo desconstruída e reconstruída e ressignificada. Mas o que me faz querer fazer essa confluência é a minha experiência pessoal de perceber como tudo alavancou, né? Nos 5 anos que eu tô aqui, eu já falei isso em outros momentos, nada na minha vida é igual, mas nada na minha vida é nem perto de igual. E o primeiro grande ganho, então, foi eu conseguir sobreviver sem me aniquilar diante do que eu estava vivendo. Mas a postura de continuar todos os dias, dia após dia, de dizendo sim também para as novidades que iam aparecendo, né? Então, primeiro dizer sim para fazer a prática, depois dizer sim para a educação, depois dizer sim para a gestão, sentindo as resistências, mas tomando a decisão de me abrir para começar a experimentar esse algo novo, eu fui não só sabendo lidar com as situações que estavam acontecendo, como também teve uma reorganização interna que me permitiu resolver essas coisas, né? Depois, hoje eu estou há 5 anos, quase 5 anos aqui, mas depois de 3 anos nesse caminho, eu voltei a menstruar, eu voltei a ser fértil, né? Hoje eu tenho a possibilidade de ser mãe, que era uma coisa que não era possível para mim. A minha vida profissional mudou, a minha relação com os meus pais mudou, a minha relação com os meus pacientes mudou. E como é mais fácil hoje atender, reconhecendo em cada pessoa que senta na minha frente que ela dá conta, que ela tem força. E eu acho que aqui entra um pouquinho a palavra altruísmo que você falou. Reconhecer a minha força me fez reconhecer também a força do outro. E hoje eu sei que ninguém precisa ser salvo por mim, mas eu sei que talvez o meu lugar seja compartilhar um caminho que permite as pessoas lembrarem que elas podem salvar a si mesmas, com todas as aspas que esse verbo precisa, né? E a minha relação com o amor mudou, com os relacionamentos mudou, com as pessoas mudou. Então, para mim seria totalmente impossível estar falando diante de pessoas há algum tempo. Eu sempre gostei de ficar na minha caverninha, até eu sempre brincava. Eu só posso atender individual porque eu gosto muito de estar com uma pessoa. Então, para mim foi muito natural, apesar de dolorido em muitos momentos, e ainda é nas fases de transição, fazer essas confluências, porque é como se o Synergy ele fosse eu acredito que o meu propósito, o que me realiza, é apoiar as pessoas a serem quem elas são. E o Synergy ele me deu uma fórmula que apoia elas a fazerem isso por elas mesmas. Então, é como você amar ser professor de autoescola e aí inventarem o carro. Porque não teria sentido nenhum tu ser um professor de autoescola e tu falar abstratamente sobre como seria lindo dirigir por uma estrada se não existisse o carro. É preciso do carro. O Synergy, ele é esse carro. E ele é um carro totalmente preparado e que já tem processos que ensinam a hora de fazer a revisão, a hora de se abastecer. Só que a gente precisa se abrir para experimentar esse novo caminho. E eu acho que da mesma forma que foi assustador no passado, quando existiam os cavalos e apresentaram aquele cavalo mecânico, que era o carro, é muito assustador para as pessoas, para a gente, muitas vezes, quando a gente é apresentado para essa nova forma de se transpor ao longo da vida. E o que nutre a minha convicção nos momentos mais difíceis é lembrar
é lembrar por que eu comecei. É lembrar de quem eu era, de como era a minha vida, de como era existir dentro de mim e como é hoje. E também de lembrar, depois de tantas transições, que depois que eu solto, que eu paro de brigar com o fluxo, que eu paro de brigar com tudo aquilo que esse caminho está trazendo, né? Que o fluxo começa a trazer, eu me abro para o novo. Mas que da mesma forma que o Jung fala, né? Que quando tu vai se tornar quem tu é, tu passa por uma floresta escura e nessa floresta escura tu vai deixando pendurada nas árvores todas as roupas, tudo aquilo que tu comprou que não é teu e tu fica nu por um momento antes de escolher de que forma tu vai se cobrir. Nesse processo também, em muitos momentos a gente passa por uma floresta escura e a gente tem que se despedir de coisas que a gente vem carregando. E isso é bem assustador, porque tu ainda não é outra coisa do outro final da floresta e tu não é quem tu era, e suportar esse não saber, ele é assustador principalmente para o nosso ego, né? Ou para o nosso mental, que precisa muito de verdades, mesmo que sejam verdades limitadas, verdades que nos aprisionem, mas a gente às vezes prefere viver a vida num cercadinho do que não saber para onde vai, né? A próxima esquina, como é que é o próximo passo. Então, e daí nesses momentos é muito importante essa nossa troca, né? O apoio que a gente tem, teu, do Carlos, das meninas e uns dos outros, porque muitas vezes aqui a fala de outra pessoa, ela foi essencial para que eu tivesse coragem de dar o próximo passo. E isso é muito diferente da análise, né? Porque na análise ele é um processo individual, que a pessoa, por mais que ela esteja com um terapeuta, ela não tem com quem trocar. Alguém que também está vivendo aquela análise dela do mesmo jeito. Então, o que eu percebo também? Que as pessoas que eu convidei que fazem análise, elas também tiveram um salto muito grande no próprio processo por fazer aqui essa experiência com o coletivo. E fica bonito isso de um individual num lugar com seu valor e num outro lugar uma experiência que, apesar de você fazer por você e ninguém mais, tu também tem um campo para trocar com o coletivo e para nutrir com o coletivo. E essas duas experiências de onde eu sou uno e onde a minha unicidade se relaciona com o todo, eu acho que é muito importante para o processo de individuação não se tornar um processo de individualização, que perderia completamente o sentido. Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, Clau. Tá ótimo, nossa, eu achei que você foi fantástica aí, tanto na junção, no encontro de águas, quando você expressou tudo, na verdade, desde a experiência, o conhecimento, e uma coisa me chamou a atenção, como a gente fala sobre potência, né? Potencial, e a sensação de rendição como uma impotência, né? E o caminho leva a isso. Aliás, a vida leva a gente, né? Como você falou da tua experiência, em algum momento a vida te puxa tudo, né? E uma crise, ou seja, às vezes são coisas muito pequenas, mas para nós são gigantes, né? Então, esse momento de render, de se render, né? Que para a gente essa sensação de impotência, ela é desconcertante, como você falou, incômoda, mas é onde a gente começa o nosso processo de renovação também. É onde acontece esse movimento de rever algo que a gente às vezes nem tinha no radar, né? Então, eu quero te agradecer pela lucidez com que você colocou todo o teu processo, com a forma como você compartilhou toda a experiência. Eu queria que você deixou claro também, Thay, a questão da força, né? A análise como um caminho de fala e aqui como um caminho de força, a junção desses dois, né? Essa força interna de cada pessoa, né? A desidentificação, eu achei que você colocou muito pontual também, a importância da desidentificação. Então, eu só estou levantando aqui para você como você pontuou bem, né? Dentro da tua experiência pessoal, Thay,
e da tua experiência até como profissional. Acho que a gente tem que aproveitar você um pouquinho nessa direção e sentido também. O que você vê dentro do processo de individuação, esse processo de realização de si mesmo, de se tornar único, né? Que é o nosso movimento, o que você vê como um dos maiores obstáculos, assim, que você percebe que você teve, que as pessoas têm, o que você poderia contribuir aqui para cada um dentro do próprio caminho? Nossa, que pergunta boa. Eu acho que o maior obstáculo no processo de individuação, o primeiro, é o luto de se perceber não sendo aquilo que você pensava ser e soltar tudo isso, porque muitas vezes as pessoas ainda não têm clareza de que aquilo que elas estão soltando não é elas ou não é delas. Então, partindo de uma figura assim que um adulto que nunca fez um processo de autoconhecimento, ele é uma tela a óleo. E aquelas tintas, elas trazem verdades, crenças, vivências, experiências, enfim. E o processo de individuação seria primeiro tu se separar dessas tintas para daí formar uma figura integrada, diferente, única tua, com os pigmentos que te conferem. E eu vejo que é muito difícil a pessoa sustentar esse processo de descolamento, porque a análise, ela é primeiro feita de análise, quebra, né? Separação, distanciamento, e depois a síntese. E suportar isso sem estar identificado. Porque quando a gente começa, então, o processo de análise, faz esse movimento, ou começa o processo aqui no Synergy, faz esse movimento, e as tintas se destacam, as lealdades se destacam, as crenças se destacam, tudo fica muito grande. E então, aqui eu não estou vendo nada, né? Se eu sou um quadro aqui, eu estou colorida, vocês me veem, mas eu não estou vendo nada. Eu estou vendo vocês? Quando eu começo a análise, é como se tudo que está em mim fizesse isso aqui. E isso é a parte do processo, você precisa ver, enxergar. Oi, Thay. Acho que deu um probleminha aí. Só um pouquinho. Oi, eu caí. Oi. Em que parte do quadro eu estava? Sim. Não, desse ver mesmo, dessa desidentificação. Então, no momento que acontece isso, que em tese seria a coisa está acontecendo mesmo. A gente fica com tanto medo do que a gente vê que a gente se retrai. E quando se retrai, as coisas voltam, as coisas tomam. E sabe que eu acho que para mim esse foi um ganho absurdo aqui no Synergy. Porque como fica num campo eletromagnético forte, quando as coisas vêm, eu vejo, mas elas não ficam tão grandes assim. A não ser que eu escolha também voltar a dar atenção a elas, né? Voltar a nutrir o medo, voltar a nutrir o abandono. Então, eu acho que o mais difícil é realmente conseguir se encarar, é realmente conseguir se enxergar e entender que essa clareza, entender que isso que ficou grande, que o medo que ficou grande, que a rejeição que ficou grande, já é parte do processo. Que eu acho que a gente tem muitas ilusões de que o processo de se realizar, ele vai ser um pouquinho desafiador, mas logo vai trazer as alegrias. A gente tem muitas ilusões sobre o que é realizar a si mesmo, umas ideias até um pouco mágicas. Eu vou me realizar e aí tudo vai ser bom e eu sempre vou estar com energia. E na verdade não. É um processo de se encarar, de se enxergar. E eu acho que nesse momento é difícil sustentar. E aí eu volto, né? Agora está ficando até mais fácil de entender por que eu escolhi esse caminho para me apoiar como pessoa e profissional. Porque aqui é exatamente esse apoio que tem aqui, que é quando a coisa fica muito grande e eu estou me vendo, alguém só me mostra que parte do processo é essa. Olha só, já é um benefício primário. A desidentificação das circunstâncias que antes te tomavam. Ou aquela pergunta que tu costuma fazer, mas tá aí, é a primeira vez que isso acontece, isso já aconteceu antes. E aí eu sozinha, né, vou percebendo, não, isso sempre aconteceu, mas agora eu vejo.
Agora eu vejo e talvez eu possa, né, não escutar mais, não seguir mais. Sim. E te ouvindo, a gente tem um outro apoio de fundo que é o fluxo, né? Que eu acho que apoia muito esse processo que você está falando, esse desvelar da nossa verdade, da verdade de quem nós somos, né? Então, como essa verdade ela é desvelada, vem à luz de uma forma espontânea, né, Thay? A gente sempre fala sobre isso, né? Por mais que a gente tenta se enganar durante muito tempo, como você falou, como é difícil a gente confrontar isso, né? Rever tudo isso, a cultura, todas essas tintas, né? E esse processo leva para esse fortalecimento interno para a gente ver essa verdade, e essa verdade também emerge aqui. Então, eu imagino você aí no set, no teu trabalho, tendo a fala como apoiadora também, né? Assim como a gente tem às vezes aqui no grupo, mas você tendo isso de fundo te apoiando, porque a gente tem até aqui algumas pessoas que são suas pacientes, né? Que fazem esse movimento. Então, eu acredito o potencial da experiência delas nesse sentido. É importante partir do pressuposto que, se você de fato quer ser o ser único que tu é, tudo aquilo que não é você ou tudo aquilo que te impede de ser isso, vai precisar emergir, vai precisar vir à tona, precisa ser olhado ou integrado ou resolvido. E o que o Synergy proporciona? No apoio do fluxo e não do self do terapeuta, né? Quando é o fluxo que traz esse desvelar, o fluxo ele consegue fazer o cálculo do que exatamente eu estou preparada para encarar. E isso faz toda a diferença, porque eu vejo duas coisas acontecerem, ou processos que não fazem emergir nada porque parte do pressuposto que a pessoa não daria conta, ou processos que às vezes fazem emergir coisas que a pessoa ainda não está preparada, porque é um outro conduzindo, né? Eu não consigo ter acesso a você. Aqui, como o teu apoio vem do fluxo, é uma ligação direta com o fluxo, tudo aquilo que for sendo desvelado e for emergindo, é o que você já dá conta, é o que você já está pronto para resolver, porque como o Carlos fala e você fala também, o fluxo nunca vai te machucar. O fluxo, né, que tem essa ligação tão conectada e íntima com cada um de nós, ele sabe exatamente o que a gente precisa, o que a gente dá conta, o que é a hora agora, tanto que a gente também não resolve o que a gente ainda não está pronto, né, que às vezes a gente fica ansioso. Então, o que vem na justa medida do que eu já dou conta de ver, do que eu já dou conta de assimilar. E se eu sustento a frequência aqui, naturalmente as coisas vão se resolvendo, né? E o que eu percebo? Até conversei com a Nini, vou dispor um pouquinho, assim, que eu conversei com a Nini no sentido de como faz a diferença ela que faz a análise e que está no Synergy também. Porque eu já tinha essa minha experiência pessoal aqui, a minha experiência, mas foi muito legal conversar com ela também e perceber que ela também vê essa diferença, porque a gente sai, ó, sincronicidade, a gente sai daquele lugar comum, porque muitas vezes a gente fica na repetição. E muitas vezes a gente não dá conta de ver certas coisas. E como o fluxo traz, e ele vai trazer, né? Se a gente for realmente ficar aqui no caminho, não tem brincadeira mais. Ele vai trazer. A análise vai para outro nível, ela fica muito mais profunda. Nossa, muito mais profunda. Muito mais. Em 2, 3 meses acontecem resoluções que antes levava 1 ano, 2 anos, 5 anos. E eu percebo duas diferenças, né? Primeiro, como antes nenhum dos meus conhecia, a minha postura profissional também mudou. Eu consigo ver coisas que eu não via, eu consigo saber a hora de falar e a hora de me conter, que eu não sabia. Eu tenho acesso a conhecimentos que eu não tenho formação, assim, às vezes alguma frase que depois eu vou pesquisar e vejo que existe. Então, é como se a postura nossa também tivesse conectada com o fluxo e ele fosse trazendo o que é essencial para aquele outro e para aquele encontro que eu jamais pensaria, que eu jamais saberia.
E aí, quando eles começaram a experimentar, algumas pessoas, né, que se disponibilizaram, começaram a experimentar, eu percebo que é um caminho muito diferente, assim, o meu sonho será um momento em que as coisas realmente estejam unas e que as pessoas já comecem praticando, porque até para elas vai ser uma experiência muito mais rápida na terapia, para daí já migrar para um caminho de fazer por elas mesmas, né? Legal. Uhum. Esse encontro nesse lugar de unidade. A gente está falando de realização de si mesmo, né? Mas há esse encontro nesse lugar de unidade, né? Como você falou, você e o paciente, aqui no caso o exemplo que você deu, se encontram no mesmo lugar, e a partir dali as coisas se desdobram, né? Então, a importância dessa postura realmente diante da vida profissional, diante de qualquer relação, é extremamente profundo o que você está falando, tá? É porque você está pegando todas as dimensões, né? Todas as dimensões. Inclusive, é a integralidade da expressão de tudo isso. Vamos ver, então, alguém tem alguma pergunta para a Thay? Oi, bom dia, gente. Já que fui citada, vou me, vou me manifestar. Isso é muito lindo, na verdade, porque acho que só a Thay sabe o quanto foi doloroso para mim conseguir continuar, persistir, educar meu ego para todos os dias de manhã acordar e fazer a prática. E parece simples, mas não é, porque toda vez que eu começava eu ficava doente. A última vez que eu comecei, eu peguei Covid e foi surreal, assim, o choque de realidade que me deu. Mas depois que você passa o período do choque, a clareza é tão grande que não tem como você olhar para trás. Até semana passada a gente conversava sobre isso. Olhar para trás é caminhar de volta para um caminho de insanidade mesmo, de não estar nem um pouco olhando para si mesmo. E caminhar para frente é clareza, só que nem sempre a clareza quer dizer felicidade e alegria em todos os momentos, né? Só queria deixar esse depoimento mesmo. Obrigada, Ani. É um impulso de coragem aí para essa realização de si mesmo, Nicole. É isso mesmo, bem isso mesmo. Alguém mais? Obrigada, Ana. Obrigada mesmo. A Clau sabe a pororoca que é antes. Pororoca que todos nós passamos, né, Thay? Nós que agradecemos, querida. Muito obrigada. Ok. Então, Thay, eu quero te agradecer. Quero te agradecer por você colocar um pouco de você, né, da tua experiência e fazer com que as pessoas se movimentem, né? Você realmente acho que está conseguindo concretizar aquilo que você está se propondo, que é que cada pessoa realmente encontre dentro de si esse potencial, que ele se torne pleno. Então, eu acredito que você está realizando isso, assim como outras orientadoras aqui também, assim como as pessoas aqui também, né? Então, eu quero agradecer a Thay, quero agradecer a todos vocês e que a gente continue ouvindo esse chamado, né? Eu acho que você começou muito bem, é um chamado, chega uma hora que ele se torna insuportável e a gente compreender que é um chamado da vida, né? Por mais que esteja mascarado por outras coisas, esse chamado que a gente possa ouvir cada vez mais e seguir para o benefício do todo, não só nosso, mas para o benefício do todo. Então, quero agradecer a presença de todos vocês e tenham um bom dia. Até a próxima, até quinta-feira.